Olá, pessoal. Eu sou a professora Franciele Honorato Alves. Eu gostaria de iniciar esse vídeo agradecendo ao IBET, nas pessoas do professor Paulo de Barros Carvalho, da Priscila e da Neiva, pelo convite que me foi feito para gravar esta pílula, que servirá de material de apoio para os estudos da sexta aula do módulo Incidência e Crédito Tributário do curso de Especialização em Direito Tributário do IBET, que é a aula sobre o Imposto sobre Serviços, o ISS. E o meu objetivo com esta pílula é trazer para vocês alguns pontos que merecem um estudo mais detalhado, algumas reflexões sobre quais são os limites que os municípios do Distrito Federal devem seguir no momento de exercer essa competência para instituir e cobrar este imposto. E o primeiro ponto que eu trago aqui para a reflexão de vocês é o entendimento de qual é a materialidade tributável por meio desse imposto. Ou seja, qual é o fato jurídico que pode ser previsto no critério material da regra matriz de incidência do ISS. Quando nós olhamos no artigo 156, inciso 3 do texto constitucional, nós verificamos que ao atribuir essa competência para os municípios, o Constituinte disse que cabe a eles instituir o imposto sobre serviços de qualquer natureza definidos em lei complementar, exceto aqueles que estão previstos no artigo 155, inciso 2 do texto constitucional, que são os serviços de comunicação, de transporte interestadual e de transporte intermunicipal, que são serviços que serão tributáveis por meio do ICMS, que é cobrado pelos estados. Então, fora esses três tipos de serviço que estão realmente fora do campo da competência do ISS, os municípios podem tributar serviços de qualquer natureza definidos em lei complementar. Mas o que são serviços? Qual é o conceito que o Constituinte adotou de serviços de qualquer natureza quando atribuiu essa competência tributária a esses entes federados? Foi um conceito do direito privado, um conceito civilista que vê a prestação de serviço como uma obrigação de fazer, em oposição a uma obrigação de dar, que é o que caracteriza, por exemplo, uma operação de circulação de mercadoria, que é o fato jurídico tributável por meio do ISS. Foi esse conceito, e aí com isso, vários outros institutos do direito civil, como locação de bens móveis, cessão de direito, são institutos diferentes de uma prestação de serviço, e por isso não poderiam ser tributáveis por meio do ISS, ou não. Hoje, a gente deve entender que o conceito adotado pelo Constituinte é um conceito econômico de serviço, o que permitiria incluir outras atividades que não sejam circulação de mercadoria, como prestação de serviço para fins de incidência do ISS. É importante a gente refletir sobre esse tema, porque hoje a gente não tem ainda uma resposta para isso. Na própria jurisprudência do STF, nós não encontramos uma segurança em dizer o conceito é o conceito civilista ou é o conceito econômico, porque a gente olha, por exemplo, a existência da súmula vinculante 31, que diz claramente que locação de bens móveis não é serviços para fins de incidência de ISS, é um instituto do direito civil que é diferente de uma prestação de serviço. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um julgamento recente do STF, que foi feito em 2020, analisando, por exemplo, a atividade de franquia, que hoje está prevista na Lei Complementar 106 como atividade tributável por meio do ISS, e que, não por uma votação unânime, mas pela maioria do plenário, foi decidido que, apesar da franquia ser uma atividade que congrega diferentes atividades, tem prestação de serviço, tem cessão de direito, tem a circulação de mercadorias, tem várias coisas dentro do contrato de franquia, dentro dessa atividade de franquia, mas por uma preponderância, vamos entender que se trata de uma prestação de serviço para fins de incidência do ISS, está correta a sua previsão na lista anexa da Lei Complementar 116 de 2003. Nós vimos, ano passado, em 2020, o STF analisando vários recursos extraordinários, fixando vários temas de repercussão geral a respeito de algumas das atividades que hoje já estão previstas na Lei Complementar 116, como serviços tributáveis por meio do ISS, e nesse julgamento a gente vê posicionamentos divergentes dos ministros, entendimentos divergentes sobre qual o conceito de prestação de serviço para fins de incidência do ISS, que deve ser considerado que foi adotado pelo Constituinte. Então, é um tema que ainda merece muito estudo, muita reflexão, para a gente tentar dar maior segurança jurídica aos limites que os municípios devem observar, e também o Distrito Federal, no momento de identificar quais as atividades que podem ser objeto da incidência do ISS. E outro ponto importante é a questão da definição desses serviços em uma lei complementar nacional. Será que o legislador complementar pode colocar qualquer atividade nessa lista nacional? Ou não, ele deve obedecer a esse conceito que foi previsto pelo Constituinte no momento de atribuir essa competência a esses entes federados. Qual é a aplicação prática disso?
Em 2016, nós tivemos a publicação da Lei Complementar 157, que incluiu novas atividades na lista anexa à Lei Complementar 116. Será que todas as atividades que foram incluídas nessa lista têm a característica de prestação de serviço, atendem a esse conceito de prestação de serviço, ou algumas dessas atividades não têm a característica, não têm a natureza de prestação de serviço, e por isso a inclusão nessa lista faz com que o legislador complementar tenha ampliado indevidamente o campo de incidência desse imposto municipal. Esse é um ponto que merece reflexão, porque é uma questão muito recente e que ainda precisa ser analisada. Essa definição do que são esses serviços, saber se essa lista é taxativa, ou seja, se os municípios são obrigados, no momento de produzir as suas próprias leis para instituir o ISS no seu território, se eles só podem prever aquelas atividades que estão nessa lista nacional, ou se, em nome da autonomia dos municípios, se essa lista é exemplificativa e o município poderia, ao verificar no seu território a ocorrência de uma atividade que se adequa àquele conceito constitucional de serviço, se ele poderia ter a liberdade de, apesar de não estar na lista nacional, esse município poderia colocar na sua lei a previsão de que quando aquela atividade acontecer no seu território, ela vai ser tributada pelo ISS. Essa também é uma questão que ainda merece ser refletida, apesar de ter sido julgada pelo STF em 2020. É preciso que a gente ainda analise a forma como essa questão foi analisada pelo STF e quais as dúvidas que a gente ainda tem a respeito do posicionamento que foi adotado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a taxatividade da lista com a possibilidade de interpretação extensiva de alguns itens. Outro ponto que merece reflexão são os demais critérios que compõem a regra matriz de incidência do ISS, no caso do critério temporal, por exemplo. A gente sabe, de acordo com a teoria do professor Paulo de Barros Carvalho, que o critério temporal seria aquele momento em que se considera ocorrida a materialidade tributável por determinado imposto. Então, no caso do ISS, se a materialidade tributável é a prestação de serviço de qualquer natureza, o critério temporal seria o momento em que ocorre essa prestação de serviço. Mas aí o grande problema é que a gente está lidando com diferentes atividades, diferentes prestações de serviço, cada uma com característica própria. Então, a gente sempre vai precisar analisar qual é a característica daquela atividade que nós estamos verificando, se ela vai ser tributada ou não pelo ISS, e quando que podemos considerar que ela ocorreu, que aquela prestação de serviço foi finalizada. E, principalmente, a gente acaba tendo dificuldades nisso quando a gente trata de prestações de serviço que não ocorrem num momento específico, em um dia, em uma semana específica. A gente sabe que existem prestações de serviço que demoram no tempo, que demandam um período maior para sua execução completa, como é o caso, por exemplo, da construção civil, de uma construção de uma obra muito grande que demora até mais de anos para ser finalizada. Então, qual seria o critério temporal do ISS nesse caso? Qual seria o critério temporal do serviço educacional, que geralmente dura um exercício inteiro? Será que os municípios têm liberdade para definirem em suas próprias leis quais seriam esses critérios temporais? Ou haveria um limite nacional que deveria ser seguido por todos os municípios na definição desse critério temporal? Um outro critério que precisa ser analisado é o critério espacial. A gente aprende que o critério espacial é aquele local onde se considera ocorrido o fato jurídico tributável por meio de determinado tributo. No caso do ISS, então, o critério temporal, ou critério espacial, seria o local onde se considera prestado o serviço, onde aquela materialidade foi concretizada. E a gente sabe que, lidando aqui com um imposto que é de competência de 5.560 municípios e o Distrito Federal, é muito provável que haja conflito de competência na cobrança desse imposto, principalmente quando a gente vê, por exemplo, uma prestação de serviço que é prestada por um prestador que está estabelecido num território de um município, a um tomador que está domiciliado em outro território, em relação a uma prestação que é executada no território de um terceiro município. Nesse caso, a gente teria, no mínimo, 3 entes federados se julgando competente para cobrar esse ISS sobre essa prestação de serviço, para tentar dirimir esse conflito. A Lei Complementar 116, exercendo a função que foi atribuída a ela pelo artigo 146, inciso 1 do texto constitucional, traz a previsão clara de qual é o critério espacial para fins de incidência do ISS, prescrevendo no caput do seu artigo 3º que considera-se prestado o serviço devido ao ISS no local do estabelecimento prestador, e no seu artigo 4º, definindo o que se considera como estabelecimento prestador para fins de incidência do ISS. E ainda nos incisos 2 a 22 do seu artigo 3º, dizendo, olha,
naqueles casos em que a prestação de serviço não ocorre tipicamente num local específico, num estabelecimento prestador, que a cada serviço contratado ela é prestado em um determinado local, como é o caso da construção civil, por exemplo, nesses casos, é naquele local onde o serviço foi prestado que se considera que o ISS é devido. Mas aí uma pergunta que eu coloco para reflexão de vocês, que até está tratada no seminário. Seria possível que o mesmo prestador de serviço tenha um estabelecimento formalizado, estabelecimento prestador formalizado, que consta no seu cadastro imobiliário daquele município, cujo endereço está constando no seu cadastro do CNPJ, mas ele também tenha um estabelecimento prestador de fato em um segundo município, onde ele reúne elementos necessários para prestar serviço para determinados clientes, sem se formalizar naquele segundo município como estabelecimento prestador. Será que a gente poderia falar aqui que o município onde ele está estabelecido formalmente seria competente para cobrar o ISS sobre os serviços prestados naquele local, enquanto que o segundo município seria competente para tributar os serviços que foram prestados naquele estabelecimento de fato? É possível isso ou não? Ou apenas os estabelecimentos formalizados como tal é que podem sofrer a tributação do ISS? Esse é um tema para ser refletido, e especialmente em relação ao critério espacial. Recentemente, em 2016, a Lei Complementar 157 incluiu os incisos 23, 24 e 25 no texto do artigo 3º da Lei Complementar 116, prevendo que, em relação às atividades de planos de saúde, leasing, administração de cartão de crédito de débito, de outras que estão previstos nos mesmos itens em que estão essas atividades deixariam de ser tributadas pelo município onde está o estabelecimento prestador desses serviços e passariam a ser tributadas pelos municípios onde estiver domiciliado ao menos um dos tomadores desses serviços, ou seja, uma mudança de quem seria o sujeito ativo competente para a cobrança do ISS sobre essas atividades. Essa alteração, a constitucionalidade dessa alteração foi questionada no Supremo Tribunal Federal e está sendo analisada ainda na ação direta de inconstitucionalidade número 5835. Nessa ação direta de inconstitucionalidade, o ministro Alexandre de Moraes proferiu uma medida cautelar em março de 2018, suspendendo a eficácia e a aplicação desses incisos, sobre a justificativa de que eles estavam causando mais insegurança jurídica na tributação dessas atividades, já que não havia a previsão de quem é o tomador de serviço em cada um dessas prestações de serviço, e isso aumentaria os conflitos de competência entre os municípios que se julgassem competentes para cobrar o ISS sobre essas atividades. E aí, para tentar resolver esse problema, em setembro de 2020 foi publicada a Lei Complementar 175, trazendo, entre outras questões, a definição de quais são os tomadores desses serviços, para tentar dizer, olha, esse é o tomador, então o município onde ele estiver domiciliado é que vai passar a ser competente para a cobrança do ISS. Essa questão ainda não foi resolvida, o STF ainda não se pronunciou de forma definitiva sobre a constitucionalidade ou não dessa previsão do domicílio do tomador como local de incidência do ISS. Então, esse é um ponto que eu coloco para reflexão de vocês. Será que o legislador complementar nacional tem competência para prever o local do domicílio do tomador como local de incidência do ISS, como critério espacial da regra matriz de incidência desse imposto? Ou, considerando o conceito constitucional de serviços adotado pelo Constituinte no momento de atribuir a competência tributária para os municípios por o Distrito Federal para instituírem e cobrar esse imposto, será que o único critério espacial possível para a regra matriz de incidência do ISS seria o local da prestação de serviço? A gente ainda não tem uma resposta para isso do STF, por isso a gente precisa refletir sobre a constitucionalidade dessa alteração. Partindo então rapidamente para os critérios do consequente da regra matriz de incidência do ISS, eu gostaria que vocês refletissem um pouco sobre o que é a base de cálculo. Será que, quando a Lei Complementar 116, o seu artigo 7º, prescreve que a base de cálculo do ISS é o preço do serviço, o que se entende por preço do serviço? Todos os valores que o tomador paga ao prestador podem ser considerados como preço do serviço para fins de incidência do ISS? Será que todos esses valores estão correspondendo à riqueza produzida pelo prestador de serviço no momento de realizar essa atividade de prestação de serviço? Ou será que há alguns valores que o tomador paga ao prestador que são meros reembolsos de despesas, são meros ingressos que não ficarão com o prestador de serviço? Então, qual que é o limite para a gente dizer o que é preço de serviço, para conseguir identificar realmente qual que é a medida daquela riqueza produzida por aquele contribuinte, por aquele prestador de serviço? E outra coisa, a própria Lei Complementar 116 prescreve que no caso de serviço de construção civil, os valores
é dos materiais empregados e que foram custeados pelo prestador. Quando o tomador paga o valor desses materiais para o prestador, isso não é preço do serviço, isso deve ser retirado da base de cálculo do ISS, e sendo devendo ser tributado apenas do valor que remunera o serviço de construção civil que foi prestado. Será que só a atividade de construção civil tem essa característica? Ou será que outras atividades que também estão previstas na Lei Complementar 116, como tributáveis por meio do ISS, também têm essa característica de emprego de materiais cujo valor deveria ser retirado da base de cálculo do ISS? Essa é uma reflexão que eu coloco para vocês. E, por fim, em relação ao critério pessoal, especificamente sobre o sujeito passivo, eu gostaria que vocês refletissem sobre quem é o contribuinte, quem pode ser eleito como contribuinte do ISS, quem pode ser eleito como responsável tributário pelo ISS e, principalmente, se os municípios podem, em suas leis próprias, instituir obrigação tributária acessória ou deveres instrumentais sobre os tomadores de serviço que estão domiciliados no seu território em relação à prestação de serviços que lhes são prestados por prestadores que estão fora do território daquele município. Ou ainda, se o município pode atribuir a prestadores que não estão estabelecidos no seu território, que estão estabelecidos em outros municípios, mas pelo fato deles prestarem serviço para tomadores que estão domiciliados nos seus territórios, que esses prestadores estariam obrigados a cumprir determinados deveres instrumentais, como é o caso dos cadastros de prestadores de outros municípios, que foi recentemente analisado e julgado também pelo STF. Seria possível esse tipo de cadastro? O município teria competência para instituir esse cadastro pelo interesse de verificar se não está ocorrendo uma evasão fiscal em relação ao ISS que lhe é devido ou não? Então, esses são alguns dos pontos que eu coloco para reflexões de vocês. Espero que vocês se interessem pelo tema do ISS, que gostem de estudar esse assunto. Eu me coloco à disposição para dúvidas, para conversas sobre esse imposto e agradeço muito a atenção de vocês. Desejo uma boa aula e ótimos estudos. Muito obrigada!